Galera, eu quero apresentar para você hoje as 3 lições a respeito de Lucas capítulo 15, especificamente a partir do verso 13, focando um pouco mais no filho pródigo, aquele que pediu a herança com o pai ainda vivo e foi viver sem o mínimo de responsabilidade em uma cidade tão distante para não estar sob o domínio das regras que o próprio pai colocava não como um sistema de imposição, mas como um sistema de proteção. Mas eu conto com você para deixar o seu like aqui nesse canal. Faz isso, coloca esse vídeo no status do WhatsApp, compartilha com os amigos. Vale a pena a gente compartilhar coisa boa, principalmente aquela que preenche o nosso coração. Vem comigo, senta aí e bora conversar. Na época em que Cristo falou a respeito da história da parábola do filho pródigo, era inimaginável que um filho pudesse pedir a herança para o seu próprio pai ainda quando ele estivesse vivo. Era uma ofensa. Era mais ou menos assim, olha, o meu desejo é que você morra. Era mais ou menos esse o recado quando um filho chegava com o pai e pedia a herança. E a história diz que esse filho pediu a herança, pegou o dinheiro que o pai disponibilizou para ele e ele foi viver longe e sem o mínimo de responsabilidade a respeito do recurso praticamente grandioso que o pai tinha colocado em suas mãos. E a nossa primeira lição em relação à história do filho pródigo é o motivo dele ter saído de perto da casa do pai. A Bíblia deixa muito claro que ele preferiu viver em uma terra distante, em uma cidade bem longínqua, a residência do seu próprio pai. E o resultado disso é que ele queria viver longe da obediência que ele prestava ao seu pai até aquele momento. Ele não queria viver sobre as regras daquele opressor, pelo menos assim ele via. Porque muitas vezes na nossa cabeça as regras que Deus coloca para os seus filhos parecem regras absurdas, regras inimagináveis de serem colocadas em prática. É por isso que é muito mais fácil viver longe de Deus do que perto de Deus. Porque perto de Deus a gente tem que colocar em prática algumas regras. Porque não existe amor sem obediência. É a mesma coisa de alguém dizer assim, eu amo a minha esposa, mas vive traindo ela. Não existe essa possibilidade, esse relacionamento, essa conexão entre amor e desobediência. Porque o amor leva à obediência. Mas como aquele filho não queria viver mais sobre as regras do seu pai, ele preferiu ir para tão distante, mas tão distante, que ele não ia ter mais que encarar o seu próprio pai, consequentemente, aquilo que ele dizia que era o correto. Ele começou a viver uma vida sem o mínimo de responsabilidade. Pagava rodadas para todo mundo, comprava coisas para os outros. Os amigos eram tantos que ele não conseguia contar. Todas as noites ele estava em diversas festas, celebrações, vivendo como a Bíblia já ensina, dissolutamente. Até que a matemática infalível foi colocada em prática. O dinheiro que só saía e nada entrava, uma hora acabou. Os amigos que antes estavam ao seu lado não estavam mais. As pessoas que antes diziam que amavam ele, cuidavam dele, estavam ao lado dele, agora não estavam mais. E aqui tem a segunda grande lição dessa história. Existem amigos que jamais estarão do seu lado, senão nos momentos de grande vitória na sua vida. Existem pessoas que só aparecem no momento que você recebe o salário no fim do mês. Existem pessoas que só te procuram para sugar de você o pouco que você tem. Isso não é amizade, isso é falsidade. Isso não é amigo, isso é um inimigo transformado em ovelha. Ou melhor, disfarçado de ovelha. Porque os verdadeiros amigos não se importam com o que você tem, se importam com o que você é. Mas aquele filho que vivia dissolutamente sem responsabilidade, ele agregou diante de si tantas pessoas que só se importavam com o que ele tinha e não com o que ele era. A tal ponto que a Bíblia ensina em Lucas capítulo 15, que para tentar ganhar algum sustento, ele começou a cuidar, começou a alimentar porcos. E chega um momento que a gente chega tão profundo nesse poço da vida, que a gente começa a achar que as alfarrobas dos porcos é o melhor banquete que existe. Porque o pecado, porque a desobediência, porque a crueldade muitas vezes está tão entranhada na gente que a gente começa a ver o que não presta como algo bom. A gente começa a ver o que é ruim como certo. E os valores vão se invertendo. E aquilo que Deus tem preparado para a gente, que é bonito, grandioso, maravilhoso, acaba sendo deixado de lado por nós. Porque preferimos as alfarrobas dos porcos,
porque olhamos para aquelas bolotas e achamos que aquilo é muito mais saboroso do que aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Aliás, amigo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus tem para os seus filhos é muito maior do que qualquer bem material que esse mundo possa te oferecer. Mas chega um momento que não temos escolha, a não ser refletir do que tínhamos e do que temos. E foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo. Após uma profunda reflexão do que ele tinha, do que o pai era para ele, ele toma uma decisão de voltar para a casa do seu pai. E aqui temos a terceira grande lição. Porque o pai, todos os dias, no fim da tarde, caminhava para o alto daquela colina, olhando para aquele horizonte na esperança de que o seu filho pudesse ser então avistado e salvo. Até que em um determinado fim de tarde isso aconteceu. Ele vê um menino ainda longe, quem é pai ou mãe sabe, a gente conhece os nossos. Aquele pai foi correndo ao encontro do seu filho. Ele estava fedido, sujo, totalmente descaracterizado. Estava exalando um cheiro horrível, o cheiro que ele adquiriu cuidando dos porcos. E aquele pai não se importou, abraçou, cuidou, deu vestes limpas, um anel que dizia: você pertence à minha família, você tem uma casa, você tem um lar, você tem para onde ir. A história diz que houve um grande banquete naquele dia. A celebração foi tamanha que todos naquela cidade ficaram sabendo: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos foram celebrar a volta do filho pródigo. E não se engane, essa história não é sobre o filho pródigo. Essa história é sobre o pai que muito amou o seu filho, a tal ponto de não se importar com o que ele fez, mas apenas com o que ele naquele momento decidiu ser. Aquele filho se entregou nas mãos do pai e o resultado é que vestes limpas foram colocadas nele, vestes lavadas foram colocadas nele, uma casa foi dada, um lar foi oferecido e tudo isso como resultado de uma única entrega. Às vezes, meu querido, o que está faltando para a gente não é uma casa nova, não é um carro novo, não é um salário melhor, é uma entrega verdadeira para aquele que de fato tem o poder sobre tudo e sobre todos. Hoje eu quero convidar você para olhar para o Pai, o mesmo que curou aquele homem, que transformou aquele fedido em alguém transformado, com vestes novas, limpo, em um novo ser. Esse mesmo Deus pode transformar a sua vida de uma forma tão grandiosa que você vai olhar para trás e vai se arrepender apenas de uma coisa: de não ter entregado a vida a Ele antes. Esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa conversa. Um abraço para você e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.